Bom dia, boa tarde ou boa noite. O nosso grupo vai falar sobre os maiores times de rugby da história até hoje, que nada convenientemente são as seleções. Agora venho falar aqui para vocês sobre a seleção de rugby inglesa. Para começar, o que é uma seleção de rugby? Uma seleção de rugby se consiste nos jogadores selecionados para representar o seu país em um grande campeonato. Desempenho da Inglaterra em Copas do Mundo. O melhor resultado que a seleção inglesa já obteve foi ser recentemente título quando derrotou os australianos, em casa, na final da Copa do Mundo de Rugby Union de 2003. A performance de Johnny Wilkinson foi decisiva para a vitória inglesa, onde eles ganharam a Copa e levaram mais um título para casa. O primeiro jogo. Alunos de escolas privadas da cidade de Rugby difundiram o jogo na primeira metade do século XIX. Eles o levaram às universidades, formando um clube em Cambridge em 1839, a Londres, onde o clube Black Ted foi fundado na década de 1860 em as províncias inglesas de Manchester e Liverpool. O primeiro jogo da história dos ingleses foi contra a Escócia em 27 de março de 1871. Esse jogo não foi somente o primeiro dos ingleses, mas sim o primeiro jogo internacional de Rugby Union da história. A partida foi disputada no Hebburn Place, em Edimburgo, na Escócia. A Escócia venceu com um placar de 4-1 e com um público de 4.000 pessoas. Seis nações. Com o advento da criação do campeonato Cinco Nações, Five Nations, em 1883, a Inglaterra passou a manter a homogeneia do Rugby Union, ganhando os primeiros campeonatos e venceu os dois primeiros e compartilhou o título com a Escócia no terceiro. Sucesso parecido foi conseguido no início do século XX, com vitória inglesa em 10 edições do campeonato, dois deles compartilhados. Dos anos 1910 a 1930, os campeonatos de 1915 a 1919 não ocorreram devido à Primeira Guerra Mundial. 8 dos 10 títulos eram Grand Slams, demonstrando o quanto os ingleses eram imbatíveis no campo. De 1931 e 1939, os ingleses ganharam mais 4 títulos. A Copa das Seis Nações é disputada a cada ano e a Inglaterra é a sua maior vencedora, completando grande parte do Grand Slams. Agora eu vou falar da história dos All Blacks, ou seja, a seleção da Nova Zelândia. O Rugby Union foi introduzido na Nova Zelândia por Charles Monro no ano de 1860, que havia praticado o esporte na Christ College, na Inglaterra. O primeiro jogo se deu em 1870, entre o Nelson Club e o Nelson College. A primeira união foi formada em Canterbury em 1879. O primeiro jogo da seleção foi contra a União do Sul da Austrália, que representava a seleção australiana, em 1882. Agora vamos falar de uma tradição particular dos All Blacks, o Haka. Os All Blacks realizam antes de cada disputa a performance da Haka, uma dança maori que origina as danças dos All Blacks antes de qualquer partida. Até 2005, a Haka apresentada pela equipe era a Kamate. Antes da Copa das Três Nações de agosto de 2005, no amistoso contra a África do Sul, os neozelandeses apresentaram, liderados por Tana Umaga, uma nova haka, a Kapa ou Pongo, que foi criada para retratar a aparência contemporânea da Nova Zelândia, em particular a influência da cultura polinésia no Pacífico do Sul. A nova haka só é apresentada em ocasiões especiais e não substitui a Kamate. A haka Kapa ou Pongo é uma fonte de controvérsias, especialmente na parte que os neozelandeses põem a unha sobre o pescoço com o punho fechado e arrastam, insinuando a morte por degolação.
Apesar disso, os adversários dos All Blacks nunca reclamaram da Haka. Títulos. Sempre considerados favoritos nas Copas do Mundo de Rugby, a seleção da Nova Zelândia se sagrou campeã em 3 oportunidades. Na primeira edição na Austrália, em 1987, na edição na Nova Zelândia, em 2011, na penúltima edição realizada na Inglaterra em 2015. Na última Copa do Mundo, os All Blacks quebraram vários recordes, dentre eles a primeira seleção a ganhar 2 Copas do Mundo seguidas e a primeira seleção a ganhar 3 Copas do Mundo. A maior vitória da Nova Zelândia foi contra o Japão em 4 de junho de 1995, uma pontuação histórica de 145 pontos a 17. E a sua pior derrota foi contra a Austrália, que fez 28 pontos em cima da Nova Zelândia, que só fez 7, em 28 de agosto de 1999. Títulos. A África do Sul conseguiu conquistar 3 Copas do Mundo do Rugby Union, uma em 1995, uma em 2007 e outra em 2019. Ela também conseguiu conquistar 3 Copas da África de Rugby, uma em 2000, uma em 2001 e outra em 2006. História. Embora a África do Sul tenha sido fundamental para a criação da Copa do Mundo de Rugby, os Springboks não competiram nas 2 primeiras Copas do Mundo, em 1987 e 1991, por boicotes esportivos anti-apartheid da África do Sul. A equipe fez sua estreia em 1995, na Copa do Mundo, quando o recém-democrata da África do Sul sediou o torneio. Os Springboks derrotaram os All Blacks por 15-12 na final, que agora é lembrado como um dos maiores momentos da história esportiva da África do Sul, e um divisor de águas no processo de construção da nação pós-apartheid. A África do Sul recuperou seu título de campeões 12 anos depois, quando derrotou a Inglaterra por 15-6 na final de 2007. Como resultado da Copa do Mundo de 2007, os Springboks foram promovidos ao primeiro lugar no RB World Rankings, uma posição que ocupou até julho do ano seguinte, quando a Nova Zelândia recuperou o primeiro lugar. Eles foram nomeados em 2008 Seleção Mundial do Ano no Laureus World Sport Awards. Os Springboks também competem no Rugby Championship, juntamente com a Argentina, Austrália e Nova Zelândia. Eles ganharam esse campeonato por 3 ocasiões em 16 anos. Eles também realizaram testes contra várias nações que jogam rugby. Apesar de atualmente ser classificado em terceiro lugar no mundo pela International Rugby Board, eles têm em diversas ocasiões aparecido em primeiro lugar, e nos últimos anos ter tido uma aderência sólida no segundo lugar. Maior vitória. A maior vitória da África do Sul foi num jogo contra o Uruguai em 2005. O jogo terminou em 134 para a África do Sul e 3 para o Uruguai. Pior derrota. A pior derrota da África do Sul aconteceu em um jogo contra a Nova Zelândia em 2017. O jogo terminou com 57 pontos para a Nova Zelândia e 0 para a África do Sul. Símbolo. Como as demais nações britânicas, Gales não tem um símbolo ou apelido oficial do rugby, mas sua seleção é informalmente conhecida como os Dragões Vermelhos. Isso porque o dragão é o símbolo do país dominante em sua bandeira. O dragão simboliza a região desde a época romana, por conta de lendas locais. História. Embora menos popular localmente, o Rugby League tem algumas difusões em Gales. A Copa do Mundo de 1975, inclusive, teve a participação da seleção galesa e também da inglesa, ambas no lugar da Grã-Bretanha, para competirem contra a australiana, a francesa e a neozelandesa. O formato de 1975 não fez sucesso e a seleção da Grã-Bretanha foi retomada nos mundiais seguintes, até a edição de 1989 a 92.
Além das Copas do Mundo, Gales também participa ocasionalmente do torneio 4 Nações de Rugby League, competição anual que reúne a Austrália, Inglaterra e Nova Zelândia, as mais fortes da modalidade, e um convidado alternado nos anos com o campeão da Copa do Pacífico. Nos anos ímpares, o vencedor da Copa da Europa, vencida por Gales em 2011, a contar com as demais seleções europeias. Os galeses competem anualmente no Campeonato das Seis Nações, onde possuem 23 títulos de campeões, só perdendo para os ingleses. Historicamente, o país de Gales possui uma das melhores equipes de rugby união do mundo, com a quase imbatível equipe dos anos de 1970. Entretanto, após os maus resultados das décadas seguintes, acabaram com a reputação de equipe dos sonhos. Nos anos 2000, houve o ressurgimento, o que fez com que os dragões voltassem a serem vistos como parte integrante da elite do esporte. Sua maior vitória foi em um jogo contra a seleção do Japão. O placar foi de 0 para o Japão e 98 para a seleção do país de Gales. Esse jogo ocorreu em 26 de novembro de 2004. Sua pior derrota foi em um jogo contra a seleção da África do Sul. O placar foi de 96 para a seleção da África do Sul e 13 para a seleção do país de Gales. Esse jogo ocorreu em 27 de julho de 1998. A seleção australiana de rugby union é a equipe que representa a Austrália no rugby mundial. A equipe recebeu o apelido de Wallabies, em homenagem ao marsupial wallaby que é encontrado naquele país. Os australianos são bicampeões mundiais de rugby union, mas mesmo assim estão atrás dos All Blacks da Nova Zelândia, seus maiores rivais por conta da proximidade entre os dois países. E sua história começa com o primeiro jogo internacional realizado em 1899, sem uma identidade ou mesmo federação que a regulamentasse. A Austrália só se tornaria independente em 1901. Os jogadores se apresentaram com as cores do estado em que foram realizados os jogos de Queensland e Nova Gales do Sul. No início da década de 1900, a União Australiana de Rugby passou a procurar por um uniforme apropriado para representar o país. De 1908 a 1912, o emblema de uma flor foi predominantemente utilizado com Austrália escrita embaixo, ou simplesmente A, já que a União de Rugby da Nova Gales do Sul era a mais importante. Os uniformes eram na maioria das vezes azuis, com uma flor. A maior vitória dos Wallabies foi contra a Namíbia, de 0 a 142 pontos, no dia 25 de outubro de 2003, e sua pior derrota foi contra a África do Sul, de 61 pontos a 22, no dia 23 de agosto de 1997. Na Copa do Mundo, ele teve 8 aparições e foi campeão 2 vezes, em 1991 e 1999. Os Wallabies jogam geralmente no ANZ Stadium, um estádio especial para o Rugby League, o estádio em que bateram recorde ao receber os All Blacks com um público de 109.874 espectadores. Os australianos bateram recordes de público em outros estádios também, como o Domo Telstra, em Melbourne, com 54.868 espectadores contra a Inglaterra. E obrigado a todos por assistirem nossa apresentação até aqui.